Aqui estamos de volta para o nosso estudo sobre seitas e heresias. E hoje queremos falar sobre as seitas modalistas. Aí você vai perguntar, mas seitas modalistas? O que quer dizer modalista? Então, não se preocupe, fique atento a essa aula, que no final dela, eu não vou dizer o que significa modalista, mas no final dessa aula, você ficará sabendo o que quer dizer modalismo. Então, as seitas modalistas são grupos religiosos que negam a doutrina bíblica da Trindade, sem, contudo, negarem a deidade absoluta de Jesus. Então, você vê, as testemunhas de Jeová, elas são unitaristas. Elas pregam que Deus é um só e que existe um só Deus, mas defendem uma unidade absoluta e, com isso, elas negam a deidade absoluta de Jesus Cristo. Então, para eles, Jesus é um Deus de segunda categoria, um Deus menor, e já entram pelo caminho do politeísmo. Agora, os unicistas defendem também a unidade absoluta de Deus, sem, contudo, negarem a deidade absoluta de Jesus. Agora, como fazer isso? Veja que o credo atanasiano, aprovado no ano 381, mas cada artigo de fé, são 44 artigos de fé. Cada um deles tem a sua aprovação bíblica. Você pode ver no final do seu livro que você vai encontrar ali o credo niceno, o credo dos apóstolos, o credo niceno e o credo atanasiano. Então, o credo atanasiano diz assim: cremos em um só Deus. Diz assim: cremos em um só Deus e na existência adoramos um só Deus em trindade e trindade em unidade. Não, veja só, não confundimos as pessoas e nem separamos a substância. Então veja que esse artigo de fé é muito importante. Veja só, ele diz assim: adoramos um Deus, um só Deus em trindade e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas e nem separamos a substância. Então veja que as testemunhas de Jeová, ela separa a substância. Para elas, o pai é de uma substância e o filho é de outra. O pai é de uma natureza e o filho é de outra. O pai é de uma essência, o filho é de outra. Então, negam que o pai e o filho sejam o mesmo Deus. Então, a testemunha de Jeová quebra esse credo, essa doutrina, que é bíblica, que nós vamos mostrar logo mais. E os unicistas, ou seja, os modalistas, que pregam a unidade absoluta de Deus, eles não separam a substância, mas confundem as pessoas. Então, está errado também. Está errado. São seitas. São seitas. Agora, quando tudo isso começou? No final do primeiro século e durante todo o segundo século, a igreja viveu um período difícil com os gnósticos. Os gnósticos, já embora fosse uma seita, eles fossem parte de uma seita que já existia antes do nascimento de Jesus, antes do cristianismo, eles se apropriaram de muitos elementos cristãos para reforçarem suas crenças. Eles negavam o cristianismo histórico, que Jesus veio ao mundo como homem. Eles negavam essa doutrina e pregavam a salvação através de um conhecimento místico e não mais pela fé em Jesus. E havia muitos grupos chamados gnósticos, Basílides, Valentino, Marcião. Eram grupos, até dizem que na história, que Simão, aquele que Pedro repreendeu em Samaria, que
que ofereceu dinheiro para receber o dom de bater as pessoas no Espírito Santo, de impor as mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo, dizem que ele depois se tornou também um gnóstico. Então, a disputa foi grande, porque hoje nós temos a Bíblia, nós temos o Novo Testamento. Então, hoje você pode refutar uma seita com mais facilidade, porque você tem a Bíblia. Você tem a Bíblia. E a única maneira de você se proteger, de o homem se proteger das malhas, das seitas, é o conhecimento da palavra de Deus. O homem que conhece a palavra de Deus, ele pode até um dia se desviar, pode ir para o mundo, mas nunca essa pessoa vai adotar uma seita, vai aderir a uma seita, porque ele tem o conhecimento. O doutor Walter Martin diz também isso, que o homem pode ser intelectual, pode ser um sábio, pode ser muito inteligente, pode ser um profissional de elite, um advogado, um professor, um empresário, qualquer que seja a sua área de atuação, de atividade, se não tiver o conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, essa pessoa será sempre vulnerável às seitas. Mas a única garantia que o homem tem de não cair na malha das seitas é o conhecimento da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então, hoje, se torna mais fácil você defender sua fé. Agora, imagina a igreja já no segundo século, final do primeiro século, início do segundo, que ainda o cânon sagrado não estava ainda definido. Os livros já existiam, as epístolas paulinas, os evangelhos já circulavam pelas igrejas, todos os 27 livros do Novo Testamento já existiam, os escritos joaninos são os últimos escritos do século, são os últimos escritos também do Novo Testamento e, portanto, da Bíblia, mas eu digo a coleção como nós temos hoje, não existia ainda. Então, e outra coisa, nem todo mundo tinha acesso à Bíblia. As escrituras eram caras na época, era um trabalho artesanal, as cópias eram feitas à mão e ficava muito caro só nas igrejas, nas sinagogas, no caso do Antigo Testamento, os príncipes que tinham dinheiro mandavam confeccionar, compilar um texto das escrituras. Então, não era qualquer pessoa que tinha acesso às escrituras sagradas. Então, os gnósticos aparentemente ganhavam terrenos, porque havia essa facilidade. Então foi uma luta difícil, foi uma luta muito difícil. Irineu escreveu contra heresias, contra os gnósticos. Foi uma luta tremenda, mas a igreja saiu vitoriosa, saiu ilesa, porque Jesus garantiu, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, isto é, contra a igreja. Então a igreja saiu ilesa dessas pessoas, desses grupos gnósticos que eram uma ameaça aos fundamentos do cristianismo histórico. Mas, como um saldo desta disputa, dessa peleja, veio a interrogação: Jesus Cristo é Deus? Aí um grupo dizia, ele é Deus verdadeiro. E como fica o monoteísmo? É uma interrogação. Se Jesus é Deus, como fica o monoteísmo? E se alguém dissesse, certamente alguém dizia, não, ele não é Deus. Sim, mas então estamos adorando a Jesus? Então não estamos no erro, não estamos no paganismo? Se estamos adorando a Jesus e cultuando a Jesus? Outra interrogação. E como resolver esse dilema? Porque no primeiro século parece que não houve tanto problema dessa natureza, e até porque os apóstolos estavam vivos ainda, eles eram autoridades, então não havia esse problema. E nós encontramos na Bíblia, no Novo Testamento principalmente, a deidade absoluta de Jesus, e também encontramos o monoteísmo. Então a Bíblia diz, em Deuteronômio 6:4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E Jesus ratificou esta passagem
que é ainda hoje a confissão de fé dos judeus, em Marcos, no capítulo 12, versículo 29, quando Jesus citou o primeiro de todos os mandamentos. Então, o monoteísmo judaico, o monoteísmo do Antigo Testamento, o Deus Jeová do Antigo Testamento, é o mesmo Deus revelado por Jesus Cristo. Portanto, Jesus estava ratificando o monoteísmo judaico. Monoteísmo é a crença em um só Deus. Muito bem. Agora, e Jesus, ele é Deus? E como fica esse monoteísmo? Então, houve tentativa de uma harmonização. Pessoas procuraram harmonizar esses dois lados. Só que essas tentativas levaram essas pessoas a um conceito herético, uma cristologia não ortodoxa, uma cristologia fora do padrão bíblico. E nessa época surgiram dois grupos. Na verdade, era um grupo que subdividiu-se em dois. Tertuliano, que era bispo de Cartago, um dos pais da igreja, ele recebeu o título de pai do cristianismo latino. Cartago é no norte da África, era romana, uma província romana, e ele defendeu a ortodoxia cristã, isto é, o que está na Bíblia, o que está no Novo Testamento. Então, Tertuliano chamou esse grupo de monarquianistas, os monarquianistas, ou o monarquianismo. A palavra monarquia no grego quer dizer governo centrado em uma só pessoa. Por quê? Porque esse grupo apresentou propostas para resolver o dilema. Então, o que eles diziam? Jesus não é Deus. Ele recebeu poderes do Pai para realizar os milagres, os sinais sobrenaturais, mas não era dele mesmo esse poder, mas era proveniente do Pai. E ele recebeu o dínamo. Dinamis, no grego, quer dizer poder, virtude. De onde vem a palavra dinamite? Vem a palavra dínamo. Então vem a palavra dinâmico. Então, dinamis. Então, eles diziam que Jesus recebeu o dinamis do Pai, mas que ele não era Deus. Então, esses monarquianistas eram chamados de monarquianistas dinâmicos. Dinâmicos porque diziam que Jesus recebeu o poder do Pai, mas que ele não era Deus. Era um prenúncio da doutrina arianista, que no início do quarto século se apresentou negando a eternidade de Cristo e, portanto, a deidade absoluta de Jesus, que é a doutrina hoje defendida pela Testemunha de Jeová e também por outras seitas. Muito bem. Mas, entre os monarquianistas, surgiram outras pessoas, formando um grupo, que esse grupo era diferente. Ele defendia a deidade absoluta de Jesus. Eles diziam que Jesus era o verdadeiro Deus. Só que o conceito deles sobre Deus era o seguinte: Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, segundo os modalistas, eram três aspectos de um mesmo Deus. Por isso que eles eram chamados de modalistas. Por que modalistas? Porque eles diziam que Deus se manifestou em três modos. Uma hora como Pai, outra hora como Filho e outra hora como Espírito Santo. Então, eles negavam a existência de três pessoas na deidade, na divindade. Então, diziam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são meramente três aspectos. O bispo Sabélio, que foi o principal defensor dessa doutrina, ele dizia que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles chamavam de pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo, mas só que pessoa, no conceito de Sabélio,
não era o mesmo conceito que nós conhecemos hoje. Era como o conceito dele era de máscara. Quer dizer, resumindo, o Pai se manifestou no Antigo Testamento, o Deus se manifestou no Antigo Testamento com a máscara de Pai, no Novo Testamento com a máscara de Filho e na Igreja com a máscara de Espírito Santo. Então, essa doutrina é chamada de modalismo ou sabelianismo. Então, os sabelianistas eram as pessoas que negavam a doutrina bíblica da Trindade, dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa. Então, Tertuliano combateu, Tertuliano chamou essa doutrina de patriacianismo. Eu até coloquei aqui, está montando no livro de vocês, os patripacianistas. Vem de pater é pai em latim, e passos vem de patrio, que é sofrimento. Então eles diziam que o Pai sofreu, quer dizer, o Pai sofreu, o Pai se incorporou no Filho e o Pai foi crucificado. Como dizia Tertuliano, eles crucificaram o Pai. Era essa expressão que Tertuliano usava, porque eles negavam que o Pai fosse uma pessoa, o Filho outra e o Espírito Santo outra. Muito bem. Então, o Bispo Sabélio, ele defendeu essa doutrina, a doutrina modalista ou doutrina modalista, e na Ásia, em Alexandria, em muitos lugares ele se apresentava defendendo essa doutrina. Só que ele foi derrotado em Alexandria, num debate, e parece que seus seguidores não deram mais muito crédito a esse tipo de doutrina. E o que acontece? O unicismo, ou modalismo, ou sabelianismo, como você queira chamar, tanto faz você falar crenças unicistas, crenças modalistas, ou crenças sabelianistas, são a mesma coisa. Então, essas crenças desapareceram. E só agora, no século XX, em 1913, John Schweppes, ele foi buscar na profundeza dos infernos essa doutrina. E hoje há muitas seitas que defendem essa doutrina. São as seitas unicistas. Como exemplo de alguma dessas seitas, queria citar o Tabernáculo da Fé, muito conhecido fundado por William Marion Branham. O William Branham, ele fundou essa igreja, ele entre 1906 e 1965, o período de vida dele, e essa igreja está já por toda parte, é uma igreja unicista. Eles negam a doutrina bíblica da Trindade. Outra seita que também nega a doutrina da Trindade é a Voz da Verdade, Igreja Voz da Verdade. Ela é conhecida por muitos porque eles têm um conjunto que faz parte dessa igreja e canta em muitos lugares, tem CDs gravados e fazem apresentações, e até que cantam bonito, sim, são os hinos que se coadunam bem com o espírito juvenil. Agora, só que eles são unicistas, ou seja, nós tivemos dificuldades com eles, porque trouxemos à tona essa verdade, de que eles são unicistas. Porque eles cantavam nas igrejas evangélicas, por esse mundo afora, e apresentando seus cânticos, e muitas vezes pregando, e a igreja, de um modo geral, em outras palavras, estavam comprando gato por lebre. E até músicas deles que ressaltam, que enfatizam a deidade de Cristo, mas por trás de tudo isto está o unicismo. Então, eles faziam esses trabalhos, ninguém sabia disso. Mas quando isso veio à tona,
e isso foi descoberto, então eles ficaram realmente furiosos, fizeram até ameaças para mim pessoalmente também de levar para a justiça e fazer tanta coisa. E até o líder deles me telefonou e ameaçando: olha, eu vou entrar na justiça, porque você escreveu. Falei assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Vocês creem na Trindade? Não, porque a Trindade... Não, eu não estou perguntando para você a definição da Trindade, o que é a Trindade, se é bíblico ou não. O que eu estou perguntando é o seguinte: você, a sua igreja, o seu conjunto, vocês creem na Trindade? Não. Digo: então é isso, foi isso que eu escrevi. Escuta, o batismo que vocês fazem. Vocês batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ele disse: não, porque está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Eu falei: olha, eu não perguntei o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Eu sei o que está escrito ali. Eu sei. Eu estou perguntando como vocês realizam o batismo. É em nome do Senhor Jesus. Eu digo: então, é isso que eu falei. Foi isso que eu falei. É isso que eu falo. Então, você vai procurar a justiça para fazer o quê? Para confirmar isso. Então, eu vi que ele ficou furioso, tornou a telefonar, e foi uma coisa tremenda. E as igrejas foram surpreendidas. Eu fiquei um período de mais ou menos 2 meses, não fazia outra coisa senão estar mandando cópias dos estatutos da Igreja Voz da Verdade, porque a mocidade já viu, né? O pastor chega e fala para a mocidade que esse conjunto é uma seita, a igreja desse conjunto é uma seita. Eles vão querer, não é simplesmente você chegar numa igreja, você como um pastor, e proibir. Não, você precisa apresentar os fundamentos dessa proibição. Não é simplesmente chegar e proibir, não. Então, aí está diante deles a cópia, aí estava diante dos líderes de conjuntos musicais, a cópia do estatuto, provando que eles são unicistas. Então, eles viram que não havia resultado. O que eles fizeram? Aí eles prepararam um CD com estudos bíblicos, entre aspas, né? Porque realmente está citando muito a Bíblia, mas as citações são fora do contexto. Num CD intercalado com 3 músicas, 2 ou 3 músicas, não me recordo bem, com 3 etapas, agora procurando persuadir as pessoas de que nós estamos errados, que a doutrina da Trindade não é bíblica e que eles estão com a verdade. Então agora eles assumiram publicamente que são unicistas. Então já existe o CD, que eles distribuem gratuitamente para as pessoas, e nós já fizemos a refutação a esse material, tá certo? Porque ele cita os versículos, mas ele cita fora do contexto. Então, nós vamos apresentar as bases bíblicas da doutrina da Trindade e por que... bom, esse é um assunto mais de teologia. Não vamos explorar este assunto em detalhes, porque na matéria de teologia sistemática você tem esse assunto. Eu vou mostrar mais... na Bíblia, que o Pai não é Filho e Filho não é Pai, e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas distintas. Isso vou mostrar. E que cada uma dessas pessoas é Deus, que Deus é um só, mas essa unidade é composta, e essa unidade é constituída de Pai, Filho e Espírito Santo. Isso vamos mostrar na Bíblia. Agora, outros movimentos que são unicistas. A igreja local de Witness Lee. Ela é muito conhecida pelo Expo Livro, que é um ônibus que percorre o país inteiro, oferecendo seus livros, e oferecem gratuitamente um jornal chamado Árvore da Vida. O jornal Árvore da Vida, jornal desse movimento. E eles são também, já nos procuraram algumas vezes, já ameaçaram também entrar com ação na justiça contra nós, porque escrevemos e falamos sobre eles. Agora, eles podem fazer o que ele quiser, mas o que nós falamos é com base na sua própria literatura, e não é citação fora do contexto,
posso apresentar o livro para quem quiser e mostrar que os seus ensinos são baseados nos livros do próprio movimento, da própria igreja local. Então, nós não nos deixamos intimidar por essas ameaças e por essas pressões. Ele pode procurar quem ele quiser para se defender, mas o que eles negam, a doutrina da Trindade, eles negam. É muito comum você encontrar no livro A Economia Divina, A Economia de Deus e outros livros da autoria do seu principal líder do movimento, usar a palavra Trindade. Mas só que o conceito de Trindade deles não é o conceito que está no credo atanasiano. Eles confundem as pessoas. Embora não separem a substância, mas confundem as pessoas. Eles afirmam que o Pai e o Filho são a mesma pessoa. E a Bíblia não ensina isso. Então, essa é a igreja que é também unicista, que faz parte dessas seitas unicistas. E também um movimento novo que está surgindo aí, chamado Testemunha de Yehoshua. Pelas informações que nós temos até agora, parece que é um movimento que já se subdividiu em outros grupos, defendendo a salvação no nome de Yehoshua, e pelo menos alguns grupos da Testemunha de Yehoshua também são unicistas, negam a doutrina bíblica da Trindade. Então, essas seitas existem só no ICP, no Instituto Cristão de Pesquisas. Eu estava vendo, não faz muito tempo, uma lista de 21 seitas modalistas, 21 seitas unicistas que negam a doutrina bíblica da Trindade. Então, essas são as mais conhecidas, que eu creio que você já ouviu falar pelo menos uma vez e já sabem que são seitas. Muito bem. Agora, refutando, né? Como refutar a doutrina do unicismo? O Novo Testamento ensina que Jesus é Deus. João 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E outras passagens, não somente essa, e outras passagens apresentam Jesus Cristo como Deus, Deus absoluto, Deus verdadeiro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, diz o apóstolo Pedro: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, veja só, fé igualmente preciosa, pela fé em nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, Pedro chama Jesus Cristo de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E outras passagens, o apóstolo Paulo também, que você já ouviu, já falamos isto em outras aulas. E com certeza o professor de Teologia Sistemática também já enfatizou muito bem isso, apenas para refrescar a memória. Da mesma forma, o Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, por exemplo, no capítulo 5, versículos 3 e 4, você vê que o Espírito Santo, o nome Espírito Santo aparece e sendo chamado de Deus. Então veja que a Bíblia fala que o Espírito Santo é Deus. E diz também que existe um só Deus. E como resolver a questão? Os unicistas procuraram resolver da seguinte maneira: são máscaras ou aspectos de uma só pessoa. E não é isso que diz a Bíblia. Então nós encontramos, por exemplo, no batismo de Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículos 17 e 18, nós encontramos ali que João Batista batizou Jesus nas águas do Rio Jordão, e quando Jesus saía das águas, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu, diz a Bíblia, em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus. Uma voz vinda do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então veja que o filho saía das águas do Rio Jordão,
o Espírito Santo descia sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e o Pai falando do céu: este é o meu filho. Então veja que as três pessoas estão distintas. Muito bem. A outra prova que nós encontramos no Evangelho de João, esse versículo eu quero ler, a prova clássica que destrói até os alicerces, o castelo unicista das seitas modalistas. João, no capítulo 8, versículos 17 e 18, veja só o que diz. João 8, 17 e 18. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo. E de mim testifica também o Pai que me enviou. Então veja, Jesus dizendo: na vossa lei, está escrito na lei, que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Então eu sou o que testifico de mim mesmo. E de mim também testifica o meu Pai que me enviou. Então veja, duas pessoas. Outra passagem, na segunda epístola de João. Na segunda epístola de João, no capítulo, aliás, só tem um capítulo, né? A terceira epístola de João é só um capítulo, a segunda epístola também é só um capítulo. Então, a segunda epístola de João, no versículo 3, diz o seguinte: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e caridade. Então veja, o Filho do Pai. Ora, se ele é filho do Pai, então ele não pode ser o Pai. Porque o argumento que muitos unicistas usam é esse. Você pode ser pai e ao mesmo tempo filho. Pode ou não pode? E muitas vezes se você é casado e tem filho, então você é ao mesmo tempo pai e filho. Esse é um argumento que eles usam. Mas acontece que você não é pai e filho de uma mesma pessoa. Aí que está. Então o argumento deles é um argumento sem consistência, um argumento muito pobre, sem sustentação. Então querer argumentar, provar o seu unicismo com um argumento desse, isso é muito fraco. Isso é muito fraco. Então, Jesus, ele é o Filho do Pai e não o próprio Pai. E, além disso, há mais de 80 declarações de Jesus nos Evangelhos, onde ele mesmo, Jesus, afirma que é Filho do Pai e que não é a mesma pessoa que o Pai. Agora, o que os unicistas fazem com todas essas passagens? Agora, é claro, eles usam alguns argumentos para a sua defesa. Eles apresentam. Eles citam alguns versículos na tentativa de justificar a sua doutrina. Então, o que eles usam? Capítulo 10 de João. Capítulo 10 de João é versículo 30. Ele diz o seguinte: Jesus disse: eu e o Pai somos um. Aí eles dizem: olha aí, está vendo? Eu e o Pai somos um. Então, não é uma só pessoa? Agora, só que tem um detalhe. Jesus não disse: eu e o Pai somos uma só pessoa. Eu e o Pai somos um. Quer dizer, um só Deus. Porque Jesus é Deus verdadeiro, Deus absoluto. E veja aí, o verbo está no plural: eu e o Pai somos. Ora, somos, então ele fala, mas está falando de mais de uma pessoa. Aí que está. E além disso, esse um, no Novo Testamento grego, no texto grego, é ren, está no neutro. Então está mostrando que são pessoas distintas na mesma deidade. Então, esse argumento que eles usam, João 10, versículo 30, não pode justificar o seu unicismo, porque aí vai entrar em contradição com as inúmeras passagens bíblicas onde mostra que Jesus, que o Filho é uma pessoa e o Pai é outra. E além disso, o próprio versículo não está dizendo que o Pai e o Filho sejam uma só pessoa, fala: eu e o Pai somos um.
Eu e o Pai somos um. Muito bem. O outro versículo que eles costumam usar é Isaías 9 e versículo 6, porque um menino se nasceu e um filho se nos deu. E o principado está sobre seus ombros, e seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, eles usam, olha aí, olha, ele é Pai da Eternidade, sim. Ele, o Messias, é o Pai da Eternidade, mas não é o Deus Pai. Muito diferente. Pai da Eternidade é uma coisa, e o Deus Pai é outra. Então, não é possível, à luz da Bíblia, confundir esses conceitos. Tá certo? O texto não está dizendo que Jesus é o Deus Pai. Não, está dizendo que ele é Pai da eternidade. E o outro versículo, que até o próprio Sabélio usava para justificar o seu unicismo, é o texto de João, o Evangelho de João, capítulo 14, versículos 8 e 9. Eu quero até ler esse versículo, porque o próprio contexto, é só você continuar a leitura, você vê que os versículos seguintes já destroem os argumentos de Sabélio. João capítulo 14, versículos 9, João 14, 8 e 9, diz o seguinte: Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, o próprio Sabélio usava esse versículo para fundamentar sua doutrina, de que o Pai é Filho e o Filho é Pai. Então, os unicistas argumentam muito que o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Mas isso não significa que os dois sejam uma mesma pessoa. Porque no versículo seguinte, veja só o que Jesus disse. No versículo 10, crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, olha aqui. Mas o Pai que está em mim, é quem faz as obras. Então, veja, não é de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. Então, fala de outra pessoa. O próprio contexto, no versículo seguinte, já destrói por completo o argumento dos unicistas. E outro ponto também interessante que eles usam é o batismo. O batismo deles não é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19 diz, Ide por todas as nações, ensinando-as e batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então veja que Jesus deu a fórmula batismal. Jesus mesmo foi quem deu a fórmula batismal em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, o que acontece? Eles batizam em nome de Jesus. Sabe por quê que eles batizam em nome de Jesus? Porque eles encontraram no livro de Atos dos Apóstolos 4 passagens que fazem menção do batismo em nome de Jesus. Por causa disso, eles defendem o batismo em nome de Jesus. Mas só que nós vamos mostrar essas 4 passagens e você mesmo vai concluir que o argumento deles é falso. Primeiro, as passagens bíblicas são as seguintes: Atos 2 e 38, 8 e 16, 10 e 48 e 19 e 5. São as únicas 4 passagens da Bíblia que estão no livro de Atos dos Apóstolos, que fazem menção do batismo em nome de Jesus. Agora, vamos ver cada uma dessas passagens. Vamos ler primeiro Atos, capítulo 2 e versículo 38. Atos dos Apóstolos 2 e 38. E disse-lhe Pedro,
Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja, em nome, vou sublinhar aqui, olha, em nome de Jesus Cristo. Veja só, em nome de Jesus Cristo. Agora, vamos ler o texto de Atos 8 e 16, onde lemos o seguinte: porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então veja, nome do Senhor Jesus. Agora, Atos dos Apóstolos 10, versículo 48, diz o seguinte: e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então, Atos 10, 48. E Atos 19 e 5, lemos o seguinte. 19, versículo 5. Diz o seguinte: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, já lemos as 4 passagens. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Em Atos 2, 38, fala em nome de Jesus Cristo. Não é isso? Diz aqui, e vós, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Muito bem. Agora, Atos 8,16 fala em nome do Senhor Jesus. Está aqui. Senhor Jesus. Depois, 10 e 48, diz, em nome do Senhor. Muito bem. Aí 19 e 5 repete o nome de Jesus Cristo. Ficou igual a Atos 2 e 38. Agora, uma pergunta que você deve fazer para os unicistas. O teu batismo é em nome do Senhor? É em nome de Jesus Cristo ou em nome do Senhor Jesus? Como você batiza? Porque nós temos visto aqui, tem 4 passagens, 3 fórmulas diferentes. Se isto pudesse ser fórmula ou ser chamado de fórmula, estaria padronizado. Mas você vê que as 4 passagens não estão padronizadas. Então não pode ser fórmula. Se fosse fórmula, estaria padronizado. Porque aí você pergunta, se isso é uma fórmula, então você batiza em nome de quem? Se for em nome de Jesus Cristo, você está seguindo Atos 2 e 38, mas está contrariando Atos 8 e 16 e 10 e 48. Se você batiza só em nome do Senhor, você está contrariando Atos 2 e 38, contrariando Atos 10 e 48, e está seguindo Atos 8 e 16. Então, como você batiza? Ele não vai ter uma resposta para você. Isso explica que o batismo que nós realizamos é de fato em nome de Jesus, mas isso significa que é na autoridade do nome de Jesus, é pela fé em Jesus. Quando você foi batizado, quem te batizou não perguntou se você confessava o nome de Jesus? Claro, então se ele perguntou se você crê em Jesus, que você confessa o nome de Jesus, é claro que aquele ato está sendo realizado em nome de Jesus. Isto é, na autoridade do nome de Jesus. E não na fórmula. E não na fórmula do nome de Jesus, porque não é fórmula. A fórmula Jesus estabeleceu. Jesus disse, ide por todas as nações, ensinando-as e batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, é esta fórmula que devemos usar. Então é claro que não só o batismo, mas tudo que nós realizamos é no nome de Jesus, é para a glória do nome de Jesus, é na autoridade de Jesus. Mas isso não significa que seja uma fórmula. Agora, outro ponto que não podemos deixar de ressaltar. Qualquer movimento e qualquer seita que vem apresentar algo mais que a fé em Jesus para a salvação, é heresia, está
está ensinando heresia, porque a salvação é pela fé em Jesus. Se o ato do batismo, ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou ser só em nome de Jesus, se essas coisas impedem o homem ir para o céu e o homem ser salvo, e o ser humano está condenado por causa disso, então a salvação não é mais pela fé. E como fica a doutrina da justificação pela fé? E o Novo Testamento ensina que o homem é salvo pela fé em Jesus. Então não podemos acrescentar algo mais que a fé para a salvação. E esse é o problema dos unicistas, porque eles dão muita ênfase e trabalham mesmo com muita garra para defender o batismo no nome de Jesus de uma maneira tal que ele não reconhece o teu batismo. Se alguém sai da igreja, uma igreja trinitarianista, e for para uma igreja unicista, eles batizam de novo, porque eles acham que a pessoa que foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo está condenada. Então, é um assunto sério. Outro ponto que não posso deixar de ressaltar é com relação à salvação. A doutrina da Trindade, ela é importante para a salvação? Ora, se Jesus é o Pai, eu te pergunto, para quem Jesus ofereceu o sacrifício pelo nosso resgate? Porque o pecado foi pago, o nosso resgate teve um preço. E quem pagou esse preço foi Jesus, foi o Filho. Mas se o Pai é o Filho e o Filho é o Pai, aí eu pergunto, para quem Jesus ofereceu esse sacrifício, esta oblação pelos nossos pecados? Como fica, portanto, a tua salvação? Se você crê no Jesus diferente, é sempre o que temos dito. Quem adora um Deus diferente, segue o Jesus diferente e vai para um céu diferente. Ou seja, quem segue um Deus errado, adora um Deus errado, está seguindo Jesus errado, está a caminho de um céu errado. E para concluir, temos ainda aqui outra passagem bíblica que eu queria mostrar. Na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2 e versículo 22, onde lemos o seguinte: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo. Esse mesmo nega o Pai e o Filho. Ainda versículo 23, qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Então veja que os sabelianistas, ou os unicistas, ou os modalistas, eles mutilam a personalidade do Pai e do Filho, com a doutrina das manifestações, que é uma maneira camuflada de negar Jesus como o Filho de Deus. Então, eles estão negando Jesus como o Filho de Deus. Estão negando a personalidade do Pai, mutilando a personalidade do Pai. Então, é claro que o Jesus dos sabelianistas não é o mesmo Jesus da Bíblia. Então, era isso que tínhamos para você nessa aula. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.